Hoje eu quero falar sobre um tema que eu considero relevante para se qualificar o conteúdo que se produz a partir das mídias que a gente acompanha, como história em quadrinhos, animação, televisão, cinema em geral. Historiadores, durante a sua formação, eles são treinados para lidarem com questões metodológicas de como se construir e de como se lidar com narrativas históricas. Construir uma narrativa histórica não é só enfileirar dados. Tem várias questões que estão relacionadas a como se seleciona os fatos para serem registrados e como se constrói essa narrativa que reconstitui o passado. No caso de jornalistas, eles também têm uma formação específica que prepara eles para lidar com as informações de uma forma que faz bastante diferença entre um jornalista profissional e um jornalista amador, que é lidar com as fontes, é como checar as fontes. Quando se tem acesso a uma informação, não é suficiente só passar essa informação adiante. É importante pegar essa informação e pensar, bom, da onde ela veio? Quem foi que disse isso? Se nessa notícia diz que determinadas pessoas disseram coisas ou fizeram coisas, é importante checar com essas pessoas se elas realmente disseram isso. É importante se diz que uma informação está numa fonte específica e lá na fonte ver se essa informação realmente está. E muito do conteúdo que se é produzido hoje sobre quadrinhos, sobre animação, sobre videogame, sobre cinema, não leva em conta várias dessas metodologias, o que faz com que muito desse conteúdo produzido tenha sérios problemas de qualidade. Um exemplo que aconteceu recentemente. Agora, em abril de 2022, o quadrinista japonês, o Fujiko Fujiwei, faleceu. E quando ele morreu, vários sites brasileiros especializados em mangá e em animação japonesa fizeram reportagens sobre isso. E muitas dessas reportagens que eu vi em sites diferentes tinham um pequeno parágrafo comentando sobre quem foi o Fujiko Fujiwei, e daí logo em seguida na matéria colocavam algum frame bem grande de algum longa do Doraemon, diziam que o Fujiko Fujiwei foi o criador do Doraemon e tinha um parágrafo enorme explicando o Doraemon que era muito maior que o parágrafo que falava de fato sobre o Fujiko Fujiwei. E não foi só um caso, eu vi vários sites brasileiros especializados em animação japonesa, em mangá, reproduzindo essa exata estrutura para dar a notícia do falecimento do Fujiko Fujiwei. E tem um problema aqui, porque existia uma dupla que usava como pseudônimo coletivo o nome Fujiko Fujiu, e era formada por dois autores de mangás diferentes, que quando eles trabalhavam de forma separada, um deles assinava como Fujiko F. Fujiu e o outro como Fujiko Fujiu-ei. Só que tem um problema nessa narrativa, porque o Doraemon ele não foi criado pela dupla Fujiko Fujiu, nem foi criado pelo Fujiko Fujiu-ei que faleceu agora em 2022. Ele foi um personagem criado, que era roteirizado e desenhado exclusivamente pelo Fujiko F. Fujiu, que morreu em 1996. Então o Fujiko Fujiu-ei não tinha relação com a criação do Doraemon, mas as reportagens sobre o falecimento dele tinham um parágrafo pequeno falando sobre o autor e um texto enorme falando sobre Doraemon, uma obra que não era dele. E isso apareceu em vários sites brasileiros. E eu fui dar uma pesquisada e descobri que um site dos Estados Unidos fez uma reportagem em inglês que era exata a mesma estrutura. Era um pequeno texto comentando sobre o Fujiko Fujiwei, uma imagem enorme com algum frame de alguma animação do Doraemon e um texto enorme dizendo que o Fujiko Fujiwei era o criador do Doraemon e explicando o que era Doraemon. Então a maioria desses sites brasileiros simplesmente pegaram essa notícia do site dos Estados Unidos, traduziram para o português e reproduziram isso sem checar nada, porque mesmo que a pessoa que fez a notícia em português não conhecesse o Fujiko Fujiwei, se ela pelo menos tivesse consultado a página da Wikipédia do Fujiko Fujiwei, ela teria visto a lista de obras dele e teria visto que Doraemon não tá lá. E as pessoas elas não são obrigadas a conhecer quem foi a dupla Fujiko Fujiu, nem que o Fujiko Fujiwei e o Fujiko F. Fujiu trabalharam separadamente, cada um produzindo histórias em quadrinhos específicas de cada um deles. Então as pessoas que leram essas reportagens nos sites brasileiros sobre a morte do Fujiko Fujiwei, elas não têm culpa do engano. Agora os sites que reproduziram isso, que pegaram uma notícia que foi publicada num site dos Estados Unidos e simplesmente traduziram e reproduziram isso como se fosse verdade, sem nem checar as fontes, sem nem abrir a página da Wikipédia do falecido para ler o básico sobre a vida dele, sobre as obras que ele publicou, esses sites cometeram uma grande falha se nós levarmos em conta que eles supostamente são jornalistas. Então uma das coisas que vai diferenciar um jornalista profissional e sério de um amador é a checagem de fontes. Mas esse é um ponto. O que eu queria dar destaque aqui é em outra questão, que é, existe uma área do conhecimento que é conhecida como historiografia. De uma forma resumida, historiografia é a história da história. É a história de como, ao longo do tempo, a história foi escrita. Então é um estudo sobre o
conhecimento do passado, mas focando um pouco menos nos fatos em si e mais em como esses fatos foram contados. Por exemplo, a gente tem uma informação. Só ter acesso à informação não é o suficiente. É importante saber quem foi o autor daquela informação. A que grupo esse sujeito que escreveu a história pertencia? Quem eram seus amigos? Quem eram seus inimigos? Quem financiava o trabalho dele? O que ele tinha a ganhar quando ele escrevia aquela história? Por que ele escolheu alguns fatos, considerando que esses fatos eram dignos de serem registrados para as pessoas do futuro ter conhecimento, e por que outros fatos ele achou que não era tão relevante assim e não registrou? Então a historiografia vai levar em conta como a história foi escrita, por que a história foi escrita da forma como ela foi escrita, quais eram as intenções daquelas pessoas que escreveram. Então quando a gente tem acesso a uma informação, aquela informação ela não é uma informação neutra, ela não é uma informação pura. Quem registrou aquela informação, essa pessoa ela tinha uma intencionalidade, e entender o contexto dessa pessoa que escreveu e por que ela escreveu é importante para a gente entender o significado daquela informação em si. Então o meu ponto aqui é que a crítica de quadrinhos brasileira, a crítica de animação brasileira, a crítica de TV e de cinema, a crítica de todas essas mídias, que alguns relacionam ao termo de cultura pop, ela tem que ser produzida também levando em conta questões de historiografia, para que o conteúdo produzido seja qualificado. Simplesmente consultar uma informação e reproduzir ela, mesmo que ela venha de uma fonte oficial e confiável, não é o suficiente. Também é importante entender qual é o papel daquela fonte, qual é a função daquela fonte, quais eram as intenções daquela fonte. Então, para usar um exemplo que ajuda a entender o quanto a historiografia é importante para nós compreendermos os conteúdos daquelas informações que são passadas adiante, como a forma de contar e documentar a história muda o significado daquilo que é contado, eu vou trazer aqui dois exemplos que estão relacionados com o universo do Tokusatsu, que a princípio podem parecer que tem uma resposta simples, mas são um pouco mais complexo, e a forma como a narrativa sobre esses eventos foram construídas acabou mudando o significado desses eventos. O primeiro desses casos é a seguinte questão: a Denpa Ningen Teiko é uma Kamen Rider? A princípio pode parecer fácil dizer que não, porque alguém consultou uma fonte específica, que era uma fonte oficial, e dizia que não era, então não é. Já tem outras pessoas que se posicionam que digam, não, sim, ela é uma Kamen Rider, porque ela contém todos os elementos de um Kamen Rider secundário. Mas a questão é um pouco mais complicada. A Denpa Ningen Teiko, ela é a segunda personagem mais importante da série Kamen Rider Stronger, que foi produzida em 1975. Então a gente tem o Kamen Rider Stronger, que ele é o protagonista, e a Denpa Ningen Teiko, que é a segunda personagem mais relevante. E a história da criação da Denpa Ningen Teiko é relevante para a gente responder essa questão. E também é relevante quem contou essa história. Pois então, o Hirayama Toru, que era o produtor da série Kamen Rider, ele foi produtor de todas as séries Kamen Rider de 1971 a 1984, e ele trabalhava em parceria com o Ishinomori Shotaro, foi ele que convidou o Ishinomori para trabalhar na televisão e produziu quase todas as outras séries do Ishinomori do período, Goranger, Zubat, Robot Cage, Kikaider, Akumizer 3, tudo isso foi criado em conjunto do Ishinomori e do Hirayama. E eu falei um pouco mais no Hirayama no vídeo que eu fiz sobre os homens que fizeram Kamen Rider. Mas a questão é que o Hirayama, ele escreveu vários livros e textos em que ele conta questões de bastidores de produção, ele conta ideias que ele e o Ishinomori tiveram sobre personagens e conceitos e que acabaram não entrando na série por falta de espaço ou por falta de dinheiro. Então ele tem vários textos que ele conta como essas produções foram criadas. E num desses textos ele conta como a Denpa Ningen Teiko foi criada. Eles recebiam cartas de crianças que enviavam para o programa, e numa dessas cartas uma menina escreveu que ela queria brincar de Kamen Rider, mas os meninos nunca deixavam ela brincar junto e diziam para ela que ela não podia ser um Kamen Rider porque só homens eram Kamen Rider. Quando eles leram essa carta, o Ishinomori decidiu que ia criar uma personagem feminina que fosse Kamen Rider. Então a série do Kamen Rider Stronger, ela já começa com o Kamen Rider Stronger e com a Denpa Ningen Teiko lutando contra vilões que estão tentando sequestrar um barco. Então eles já são heróis e a série já começa com eles lutando. E a Denpa Ningen Teiko tá lá ajudando o Stronger. E Denpa Ningen Teiko significa Humana Eletromagnética Teiko. Então a princípio ela foi criada para ser uma Kamen Rider mulher, para que as meninas que viam o programa também conseguissem se identificar com os heróis. O Ishinomori Shotaro e o Hirayama Toru, os criadores dos Kamen Rider, criaram a Teiko para ser uma versão feminina de um Kamen Rider. E esse conceito
conceito da Teco como uma mulher Kamen Rider, ela também aparecia em outras mídias, como nas histórias em quadrinhos. Essa aqui é uma edição encadernada de 2001 que reúne todo o material de Kamen Rider Stronger publicado na Terebi Magazine. Então todas as histórias em quadrinhos que foram produzidas em 1975, quando a série estava no ar, estão reunidas aqui, bem como ilustrações variadas, propagandas, pôsteres, capas, ilustrações acompanhando de textos que explicam as habilidades e a origem dos personagens. Todo o material da Terebi Magazine que tinha o Stronger está aqui. E nessas histórias em quadrinhos, a Teco é mostrada como uma igual aos outros Kamen Riders. Pega a ilustração de capa, tá lá todos os Kamen Riders e a Teco tá junto. Os momentos em que os Kamen Riders se unem para lutar contra algum inimigo, tá a Teco lá presente, eles são apresentados como os Kamen Rider. Na orelha da sobrecapa tem a lista dos personagens, daí tem lá Hongo Takeshi, o Ultimundo Hayato, Kazami Shiro, todos os personagens, o Joe Shigeru, que é o Kamen Rider Stronger, e logo em seguida a Misaki Yuriko, ela tá na lista entre os Kamen Rider. Então todo o material da época mostra a Teco como sendo uma Kamen Rider. Só que a gente vai ter um problema, porque se a gente contar todos os Kamen Riders até então, junto com a Teco, seriam 8. Só que o título dessa publicação é Keshisen Nananin Rider, a Batalha Mortal dos 7 Riders. Tá, mas se ao todo eles são 8, por que o título diz que é a Batalha Mortal dos 7 Riders? Tá, uma coisa que a gente tem que levar em conta é que esse título, ele não era o título original de 1975. É um título que foi criado para esta edição encadernada de 2001. E por que colocaram esse título? Porque na época, esse mangá da Terebi Magazine se chamava só Kamen Rider Stronger. Só que ao mesmo tempo, eram publicadas outras histórias do Kamen Rider Stronger. Uma delas era na revista Boken-O. E a série da Boken-O já havia ganhado vários volumes encadernados, todos eles com o título de Kamen Rider Stronger. Então, quando a série da Terebi Magazine foi encadernada, colocaram um título diferente para não ter confusão entre a versão da Terebi Magazine e da Boken-O. Então virou a Batalha Mortal dos 7 Riders, tá? Mas isso ainda não explica por que eram 7 Riders. E a questão é que eram 7 Kamen Riders porque durante a série do Kamen Rider Stronger, a Teiko morre. Daí, mais uma vez, é importante a gente ir nos textos do Hirayama para ver o que ele diz sobre isso. O Hirayama conta que a Teiko morrer fazia parte do que ele e o Shinomori tinham preparado para a série. Só que eles tinham um plano que era mais adiante da série a Teiko ser ressuscitada. E Kamen Rider Stronger é o primeiro Kamen Rider que tem uma forma power-up. O Stronger ganha uma habilidade de, depois de estar transformado, ele passar por uma segunda transformação que deixa ele ainda mais poderoso, que é o Kamen Rider Stronger Charge Up. E o plano do Ishinomori e do Hirayama era que, quando a Teiko fosse ressuscitada, ela também ia voltar com uma forma power-up. E essa forma power-up se chamaria Kamen Rider Teiko, que ia marcar de vez o fato que ela era uma Kamen Rider. Só que Kamen Rider Stronger teve um problema. Durante a produção da série, eles receberam a notícia dos executivos da Toei que o orçamento deles seria cortado. Então, com o orçamento cortado no meio da produção, eles tiveram que diminuir o número de episódios. Originalmente era para ser uma série de um ano inteiro, que ia ter mais ou menos uns 50 episódios. Só que como eles tiveram o orçamento cortado, eles tiveram que reduzir o número de episódios da série e muito do conteúdo que eles tinham planejado acabou tendo que sair da série. E uma das partes que foram cortadas foi a ressurreição da Teiko. Então a Teiko tinha sido planejada para ressuscitar como Kamen Rider Teiko, como o orçamento foi cortado, a ressurreição dela nunca aconteceu. Isso é o que diz o Hirayama. O que o Ishinomori diz? Bom, se a gente fuçar nos designs do Ishinomori, nós vamos achar designs feitos por ele, no qual ele desenha a Teiko com uma máscara completa, toda fechada, que seria a máscara que ela usaria na forma Kamen Rider Teiko. Mas como a ressurreição dela foi cortada da série, então essa forma nunca aconteceu como live action. E o que acontece é que, no final da série, todos os Kamen Riders anteriores se juntam ao Stronger para derrotar o supremo líder da Shocker. Então o capítulo final vai ser a Batalha Mortal dos 7 Riders, porque são todos os Kamen Riders, exceto a Teiko, que morreu. E esse título, que também é o título do capítulo final do mangá, vai acabar virando o título dessa edição encadernada de 2001 do mangá de Kamen Rider Stronger da Terebi Magazine. E o que acontece é que, em 1979, foi feita uma nova série da franquia que se chamou só Kamen Rider, que é a série do Sky Rider. Em um momento da série, o Sky Rider se junta com os Kamen Riders anteriores e tem uma batalha dos 8 Riders. E depois, em Kamen Rider Super One, quando os personagens todos se reúnem, o Super One é apresentado como o 9º Kamen Rider. Só que, se o Super One é o 9º
Kamen Rider e o Sky Rider é o 8º, a Teco, que estava morta, não entrou na conta. E se o Super One era considerado naquele momento o 9º Kamen Rider, se eles admitissem que a Teco era uma Kamen Rider, o Super One teria sido o 10º Kamen Rider. E a Toei teria perdido a oportunidade de fazer uma obra de comemoração ao 10º Kamen Rider. Então o único jeito do Kamen Rider Z-Cross ser lançado como um especial de comemoração do 10º Kamen Rider é se a Teco não fosse considerada Kamen Rider. Então aconteceu que, a partir ali de 1979, da série do Sky Rider, por questões de conveniência, a Teco parou de ser incluída na lista dos Kamen Riders, mesmo o mangá original e toda a intenção do Ishinomori e do Hirayama originalmente era para que ela fosse uma Kamen Rider. E essa situação vai durar por décadas. Em 2009, quando começou a ser publicado o mangá Kamen Rider Spirits do Muraeda Kenichi, Kamen Rider Spirits ele é apresentado como uma continuação para a série do Kamen Rider Super One. Então tudo que aconteceu nas séries anteriores é levado em conta e a partir de Super One a história do Kamen Rider Spirits se desenvolve. Tanto que em Kamen Rider Spirits o Muraeda reapresenta a origem do Kamen Rider Z-Cross. E para fazer isso ele consulta os livros do Hirayama e usa várias das ideias que o Hirayama conta nos textos dele, que o Hirayama e o Ishinomori bolaram para a série do Kamen Rider Z-Cross que nunca aconteceu. Então o Muraeda reaproveita essas ideias que nunca foram usadas e usa no mangá Kamen Rider Spirits. E no Kamen Rider Spirits tem um momento que o Joe Shigeru, o Kamen Rider Stronger, ele comenta sobre o fato da Teco não ser uma Kamen Rider. E ele fala algo mais ou menos que ele não quer que a Teco seja considerada uma Kamen Rider porque os Kamen Riders são heróis que são condenados a sofrer. Ser Kamen Rider é ter uma vida sofrida. E ele não quer que ela seja vinculada, associada com essa ideia de sofrimento. Ele quer lembrar da Yuriko como alguém feliz. Então é uma tentativa do Muraeda remendar o fato de terem esquecido que a Teco era Kamen Rider durante 30 anos, entre 1979 até 2009. Só que em 2009, durante a exibição de Kamen Rider Decade, teve um episódio especial do Decade que era focado na questão da Teco. Nesse episódio, a Natsumi discute sobre por que a Teco não é uma Kamen Rider. E ao longo do episódio se levantam várias questões. Ah, porque a máscara dela é aberta. Daí alguém responde, ah, tá, mas espera aí, o Riderman também tem a máscara aberta e nem por isso ele deixa de ser um Kamen Rider. Então eles levantam várias hipóteses e nenhuma resposta é boa o suficiente. Então no episódio o Stronger aparece e os personagens decidem ir junto com o Stronger no escritório da Toei, levando uma petição exigindo que a Teco fosse considerada uma Kamen Rider. E quando eles chegam no prédio da Toei, eles vão no escritório do executivo que é responsável por decidir quem é e quem não é Kamen Rider. Quando eles chegam lá, quem ocupa esse cargo é a própria Teco. Então nesse episódio do Decade tem uma tentativa de se desculpar, mas ao mesmo tempo tem uma passada de pano. Olha só, a gente sabe que a Teco merece ser uma Kamen Rider, só que quem decide quem é Kamen Rider é a própria Teco e foi ela que não quis. Então tem uma brincadeira de metalinguagem, mas ao mesmo tempo eles estão passando pano pro fato de que ela foi criada pelo Ishinomori para ser um Kamen Rider e por questões de burocracia, de administração ali, os executivos da Toei acabaram excluindo ela das listas oficiais. Mas em 2010 teve o filme do Kamen Rider Decade e do Double. E nesse filme a Teco aparece. Tem uma versão da Teco que é de um universo alternativo e ela vai discutir inclusive o fato dela não ter um lugar, dela ter sido apagada, dela ter sido esquecida. Então vai ter um esforço aí para tentar resgatar a imagem da Teco. E no mesmo ano, em 2010, vai ser lançado o Kamen Rider Official Perfect File, que é uma grande enciclopédia de Kamen Rider oficial, licenciada pela Toei, pelo Ishimori Pro e publicada pela De Agostini no Japão. O Kamen Rider Official Perfect File, ele tenta organizar tudo que é Kamen Rider e organiza a partir de categorias. São vários volumes de arquivo como esse e são divididos em listas como todos os Kamen Riders, todos os Kaijin, todos os personagens que não são Kamen Rider nem Kaijin, todos os equipamentos, a história, informações dos bastidores da produção. Então tem várias categorias organizando tudo que é sobre Kamen Rider. E o Kamen Rider Official Perfect File finalmente vai colocar a Teco na lista de Kamen Riders oficiais. Então a partir de 2010, depois desse episódio especial do Decade, do filme do Decade, a Toei vai oficialmente colocar a Teco na lista de Kamen Riders. E não só a Teco. A partir de 2010,
O Shadow Moon também vai começar a ser considerado um Kamen Rider e vai entrar nas listas. Inclusive o ano passado, 2021, quando teve a pesquisa no Japão em que os fãs japoneses votaram em qual era o Kamen Rider preferido deles, e obviamente Kamen Rider Den-O ficou em primeiro lugar, o Shadow Moon apareceu na lista de Kamen Riders favoritos. A Toei colocou ele como uma opção para ser votado, e ele conseguiu bons votos. E no Kamen Rider Black Sun, inclusive, o personagem agora se chama Kamen Rider Shadow Moon. Então a questão da Teco ser Kamen Rider ou não vai depender do momento histórico em que a informação vai ser consultada e quem é a fonte dessa informação. O Ishinomori e o Hirayama criaram a Teco para ser uma Kamen Rider. Nas anotações, nos desenhos e nos rascunhos deles, tá lá que a ideia deles é que ela fosse a Kamen Rider Teco. Só que entre 1979 e 2009, durante 30 anos, a Toei vai apagar a Teco da lista, vai considerar que a Teco não é Kamen Rider. E a partir de 2009, ela vai ser incluída nas listas. Então simplesmente alguém dizer, não, a Teco não é Kamen Rider porque eu fui lá e consultei na lista e ela não tava. Depende, se a lista oficial consultada foi produzida entre 79 e 2009, ela não vai estar. Agora, se for uma informação oficial produzida depois de 2009, ela vai estar incluída. Então a resposta da Teco ser Kamen Rider ou não é uma informação que a gente simplesmente pode ir lá consultar numa fonte e dizer isso é a verdade. A Teco ser Kamen Rider é uma questão de disputa. É uma questão de quem é que está contando essa história. Quem é que está contando a história dos Kamen Rider? É o Ishinomori? É o Hirayama? Ou são os executivos da Toei? Ou é um fã que consultou as obras oficiais feitas entre 79 e 2009? Ou é um fã que consultou os arquivos do Hirayama ou os arquivos do Ishinomori? A resposta dessa pergunta não é uma informação objetiva, vai depender de como essa história foi contada, de por quem essa história foi contada. A forma como a história da Teco e dos Kamen Riders for contada é relevante para a gente entender quem é e quem não é Kamen Rider. Então, uma questão de historiografia que é relevante para se entender o contexto e o assunto. É uma resposta que só pode ser dada levando-se em conta o contexto de como a narrativa dessa história foi escrita. Um outro caso parecido está associado com o Super Sentai e com o Goranger. Eu já fiz um vídeo comentando sobre o mangá do Himitsu Sentai Goranger, e nesse vídeo eu comentei como, durante um tempo, Goranger e Jaka Dangektai, as duas séries Super Sentai criadas pelo Ishinomori, não eram consideradas Super Sentai. Só que é muito fácil encontrar na internet, fazendo pesquisas, a informação de que Goranger e Jaka não eram Super Sentai e só foram incluídas como Super Sentai a partir dos anos 90. Foi nos anos 90 que Goranger e Jaka começaram a ser Super Sentai. Bom, essa informação ela não é verdadeira, porque para a gente responder essa questão de Goranger e Jaka são Super Sentai ou não, de novo, a questão historiográfica, como a história do Super Sentai foi contada, é relevante para a gente responder essa questão. Goranger foi criado pelo Ishinomori em parceria com o Hirayama, que era o produtor da série. Goranger ficou no ar em 1975 e 1976. Em 1977, o Ishinomori criou o conceito para Jaka Dangektai, que foi a segunda equipe. Em 78, a Toei fez uma parceria com a Marvel e juntos elas produziram a série Spider-Man, a série do Homem-Aranha japonês. E esse contrato de parceria entre a Toei e a Marvel, ela tinha um prazo previsto de 3 anos. Então, em 1979, uma nova série foi produzida pela Toei e pela Marvel. A ideia primeiro era fazer como as séries do Spider-Man, só que uma versão japonesa do Capitão América, que acabou virando do Capitão Japão, que acabou depois incorporando elementos que eram dessas séries que o Ishinomori criou e virou Battle Fever J. Em 1980, o terceiro ano da parceria da Marvel e da Toei, foi produzindo uma nova equipe que é a Dandyman. Em 1981, a parceria da Toei e da Marvel acabou, mas a Toei decidiu continuar fazendo essas séries. Então ela criou Sun Vulcan. E junto com Sun Vulcan, a Toei decidiu criar uma marca para essas séries, um nome que ia marcar essa franquia. E assim surgiu o nome Super Sentai. Então, a partir de 1981, essas séries usam o nome Super Sentai. Só que se a gente for olhar o material oficial da Toei da época de 1981, quando mostram a série Super Sentai, vai estar lá Sun Vulcan, Dandyman, Battle Fever J, Jaka e Goranger. Então, desde que Super Sentai foi criado, o termo Super Sentai, Goranger e Jaka já eram considerados Super Sentai. Se a gente for consultar o material antigo, a gente vai sempre ver lá o pessoal do Goranger e do Jaka
JACA junto com a marca Super Sentai. Se a gente pegar os VHS antigos que tinham os episódios, que tá lá a coleção Super Sentai, vai ter episódios de Goranger e de JACA. Quando o Flashman foi lançado em 1986, se a gente pegar o material de publicitário, pegar as Terebi-kun, Terebi Magazine, Flashman foi divulgado como o 10º Super Sentai. Para Flashman ser o 10º Super Sentai, então JACA e Goranger estavam sendo levados em conta. O problema aconteceu em 1987. Em 1987 aconteceu uma treta entre a Toei e o Ishinomori. Eu não sei o motivo da treta, mas a treta afetou várias áreas. Eu desconfio que a briga talvez tenha começado com o Kamen Rider, mas é uma especulação minha, talvez tenha começado em outro assunto e tenha acabado afetando o Kamen Rider. Mas o que estava acontecendo em 1987? Em 1987 foi produzido o Kamen Rider Black, e muita gente gosta bastante do Kamen Rider Black, acha que é muito legal e tal, tem vários méritos. Só que Kamen Rider Black é uma obra que ela existe a partir de um conflito. Kamen Rider Black nasceu de uma briga, de uma tensão entre duas forças. Kamen Rider Black é o primeiro Kamen Rider em que o Hirayama não participou. O Hirayama se aposentou em 1984. E o último Kamen Rider que ele fez foi o Z-Cross. O Shinomori trabalhou um pouco menos com a Toei nesse período, e em 87 ele voltou para fazer o Kamen Rider Black. E o Kamen Rider Black é o primeiro Kamen Rider que os designs e os conceitos do Shinomori não foram seguidos na hora de fazer a série. Se a gente pegar os outros Kamen Riders anteriores, todos eles são baseados nos designs que o Shinomori criavam. E a história, apesar de ter diferenças entre o que acontecia nos mangás e na série, os personagens e a trama básica era muito parecida. Já em Kamen Rider Black, a série é bastante diferente do mangá e os designs dos personagens são todos muito diferentes. Tá, mas por que isso aconteceu? Como o Hirayama estava aposentado, tiveram que chamar outra pessoa para produzir a série, e foi o Yoshikawa Susumu. O Yoshikawa era um dos criadores e o produtor da franquia Metal Hero, que começou lá em 1982 com Gavan, depois Charivan, Scheider, Jaspion, Spilvan, Metalder, Jiraiya, e esses outros heróis que usavam armaduras ou eram robôs e geralmente estavam relacionados com temáticas policiais. O Yoshikawa, ele era o produtor e um dos criadores dos Metal Hero, e era o cara que estava fazendo sucesso naquela época. Então chamaram ele para trabalhar com o Shinomori para eles produzirem um novo Kamen Rider. Só que tinha um problema, porque o Ishikawa costumava trabalhar com o Murakami Katsushi. E o Murakami é o sujeito que ele fazia toda a parte criativa e os designs das séries Metal Hero. Então se a gente fizer uma analogia, o Yoshikawa é para os Metal Hero o equivalente ao que o Hirayama era para os Kamen Riders. E o Murakami é para os Metal Hero o equivalente ao que o Shinomori era para os Kamen Riders. Então o Shinomori produziu os designs dele, produziu os conceitos, chegou lá na mesa do Yoshikawa e do Murakami, e o Murakami não gostou e decidiu refazer os conceitos. Então os designs que o Shinomori fez para a série não foram seguidos porque o Murakami quis redesenhar aqueles designs de acordo com o estilo e com os gostos dele. Então Kamen Rider Black vai ser produzido dessa briga entre o Shinomori e o Murakami sobre a paternidade da série. E o Murakami é um sujeito que, se a gente olhar os relatos de quem trabalhava com ele, é um cara que ele se impunha, ele dizia que tinha que ser do jeito dele, tinha que ser do jeito dele. E se a gente olhar o resultado de Kamen Rider Black, apesar de ser uma série que tem bastante méritos, não parece exatamente algo criado pelo Shinomori, ao mesmo tempo que não parece exatamente algo criado pelo Murakami. Ficou uma coisa no meio dos dois ali que não pende para nenhum dos lados. E se a gente levar em consideração que no ano seguinte, 1988, foi produzido Kamen Rider Black Air X, que é uma continuação direta, e que o Shinomori teve pouco envolvido, dá pra gente considerar que provavelmente eles mandaram o Shinomori pra casa e o Murakami disse, tá, agora eu vou fazer o Kamen Rider Black que eu quero. Porque se a gente levar em conta o Kamen Rider Black Air X, ele é um Kamen Rider, ele tem uma moto, mas ele também tem um carro. Ele usa um Rider Kick, mas o Rider Kick dele não é forte o suficiente para derrotar os inimigos. Para derrotar os inimigos, ele usa uma espada laser. Ele tem também uma pistola laser. E os inimigos dele são um império de invasores alienígenas, divididos em vários comandantes, e cada comandante com um batalhão específico. Se a gente pensar em Kamen Rider Black X, é praticamente uma série Metal Hero que o protagonista se veste de uma forma parecida como um Kamen Rider. Então o Kamen Rider Black X tem muito mais uma assinatura do Murakami. A gente olha e vê aquilo ali é uma obra do Murakami. Já o Kamen Rider Black é uma briga entre o Ishinomori e o Murakami. E essa briga não aconteceu só em Kamen Rider. O que estava acontecendo nos Metal Hero em 1987?
87. 87 é o ano de Metalder. E Metalder é uma série Metal Hero que ela é descaradamente uma releitura de Jinzo Ningen Kikaider, que é tanto um mangá criado pelo Ishinomori, como uma série de TV criada pelo Ishinomori e pelo Hirayama. O design do protagonista do Metalder é uma referência direta ao design do Kikaider. Vários dos conceitos do Metalder são releituras dos conceitos do Kikaider. Então, Metalder é uma releitura de Kikaider feito dentro da franquia Metal Hero. Só que vários dos atores que trabalharam no Metalder contam que na época eles não podiam falar sobre Kikaider. Quando alguém comentava sobre Kikaider, essa série parece com Kikaider, essa série está relacionada com Kikaider, o pessoal da produção mandava eles ficarem quietos, diziam para eles não falar no assunto. Então, apesar de Metalder ser uma releitura direta de Kikaider, ninguém podia falar nos bastidores que estava relacionado a Kikaider e não se podia citar o Ishinomori lá dentro. Então, a briga do Ishinomori com a Toei, que estava acontecendo dentro da franquia Kamen Rider em 1987, também estava acontecendo uma coisa estranha, alguma tensão entre eles na franquia Metal Hero. Tá, e o que estava acontecendo com Super Sentai em 1987? Em 1987 foi o ano de Maskman. E aparentemente tinham algumas coisas estranhas lá dentro. Na época de Maskman não se citava Goranger e Jaka. Já em 1988, no ano seguinte, foi lançada a série Liveman. E durante a exibição de Liveman, foi anunciado que estava chegando o 10º aniversário da franquia Super Sentai. Ou seja, se é o 10º aniversário da franquia Super Sentai, e Liveman é de 88, 89, eles estavam comemorando ali em 89 o 10º aniversário, e 10 anos atrás, em 1979, foi a estreia de Battle Fever J. Então, no meio de Liveman, a data da criação da franquia Super Sentai nas obras oficiais foi modificada para 1979. E também foi nesse período, mais ou menos entre Maskman e Liveman, que a Toei mudou a categoria. A partir desse período ali, Maskman e Liveman, os novos materiais oficiais pararam de incluir Jaka e Goranger como Super Sentai. E a Toei criou uma outra categoria que era só Sentai. Segundo eles, Goranger e Jaka era Sentai, e criaram essa divisão que excluía Goranger e Jaka da franquia Super Sentai. Isso em 1987 e 1988. A mesma época que a Ishimori Pro e a Toei estavam tendo tensões nas outras franquias. Então as principais franquias Tokusatsu da Toei, Kamen Rider, Super Sentai e Metal Hero, estavam acontecendo disputas internas entre Toei e Ishimori Pro. E a gente pode pensar, né, por que diabos Goranger e Jaka foram excluídos da franquia Super Sentai? Porque se a gente considerar que Jaka e Goranger são Super Sentais, e o Ishinomori é o criador de Goranger e de Jaka, então o Ishinomori teria que ser creditado como o criador do Super Sentai. Teria que estar o nome dele lá como Shinomori Shotaro, criador do Super Sentai, e não Yate Saburo, que é o nome que a Toei geralmente acredita como o criador do Super Sentai, que na verdade é um pseudônimo coletivo de uma equipe de roteiristas da Toei. Então, se Goranger é o primeiro Super Sentai, Ishinomori é o criador do Super Sentai. E não só ele teria que ser creditado, como ele teria que receber royalties por Super Sentai. Mas isso eu estou especulando, eu não sei de fato qual foi o motivo que excluíram Goranger e Jaka dos Super Sentais. Mas essa exclusão aconteceu por 1987 e 1988. Depois, quando saiu Turbo Ranger, no episódio especial de Turbo Ranger, tem uma ênfase nisso. Reúnem as equipes anteriores, só que essa reunião vai até Battle Fever. E expressamente eles dizem no filme, Battle Fever é o primeiro Super Sentai. Tem todo um esforço narrativo da Toei para criar uma nova história no qual Battle Fever J é o primeiro Super Sentai e apagar todo aquele material antigo, todas as publicações antigas oficiais que diziam que Goranger e Jaka eram Super Sentai. E essa briga durou até lá o final dos anos 90, mais ou menos. No final dos anos 90, quando o Ishinomori já estava doente, houve uma reaproximação do Ishimori Pro e da Toei. Não sei como isso aconteceu, mas aparentemente eles fizeram as pazes, e a partir de então, Jaka e Goranger voltou a ser Super Sentai. E se vocês olharem nas produções atuais, nos episódios e filmes que não aparece Goranger e não aparece Jaka, a criação do Super Sentai nos créditos é do Yate Saburo. Agora, nos episódios que aparecem algum elemento de Goranger ou de Jaka, vai ter lá o Yate Saburo e Ishinomori Shotaro. Então houve algum tipo de acordo que quando Jaka e Goranger aparecerem, o nome do Ishinomori aparece. Quando não aparecer nenhum elemento ou referência a Jaka e Goranger, o nome do Ishinomori não aparece.
Mas meu ponto aqui nessa questão é que dizer que Jaka e Goranger não eram Super Sentai, eram só Sentai e só viraram Super Sentai a partir lá do final dos anos 90. Isso não é verdade. Isso é uma construção narrativa feita pela Toei, brigada com Ishinomori. Esse é um dos pontos, de novo, que a historiografia é importante. Só citar a fonte oficial não é o suficiente para explicar o fenômeno que aconteceu. Para a gente entender o que aconteceu, a gente tem que entender como essa história foi contada, por que ela foi contada dessa forma e qual era o interesse das pessoas envolvidas na construção dessa narrativa. Porque o material oficial, antes de 87, vai colocar Jaka e Goranger como sendo Super Sentai. E a partir de 87, 88, a Toei fez todo um esforço para apagar isso, para dizer não, nunca foi Super Sentai. Porque olha só, é diferente, nem tem robô. Se eles não têm robô gigante, então não é para ser Super Sentai, tá? Mas no material oficial da Toei, eles não tendo robô gigante, a Toei dizia que era Super Sentai, até ter essa briga com o Ishinomori lá por 1987. Então é verdade que Goranger e Jaka por um tempo não foram Super Sentai. Agora dizer que Jaka e Goranger não eram Super Sentai desde o início e só foram reconhecidos como Super Sentai no final dos anos 90, isso não é verdade. Isso é uma história manipulada pela Toei para fazer as pessoas esquecerem que Jaka e Goranger eram Super Sentai quando eles tinham brigado com o Ishinomori. E o material antigo, os livros oficiais, as revistas Terebi, todas elas mostram que Jaka e Goranger eram tratados como Super Sentai. Então é uma questão que, para a gente entender o fenômeno, historiografia é extremamente importante. E eu trouxe esse ponto aqui, que é para tentar instigar outros pesquisadores, outros produtores de conteúdo, a tentar parar para pensar um pouco sobre essas questões historiográficas. Para a gente produzir esses conteúdos, falar a história dos animes, as histórias do tokusatsu, a história dos quadrinhos em geral, a questão é que reproduzir a informação não é o suficiente. A gente tem que ir atrás da informação. Quem foi que disse isso? Por que essa pessoa disse isso? Em que contexto essa pessoa disse isso? E quando levar essas informações para o público, não levar só a informação, achei lá essa informação. Não. Levar a informação e dizer quem foi que disse e dizer em que contexto essa pessoa disse isso. E considerar o contexto para a interpretação. O simples fato de uma pessoa ter presenciado o evento não significa que a história que ela vai contar desse evento é a verdade. Na história da arte é muito comum um artista dizer uma coisa e daqui a pouco um artista dizer outra coisa. Por exemplo, o artista jovem faz uma obra de arte, engajado em questões políticas, vai ele lá dar uma entrevista, diz que a obra dele está associada com o comunismo e que ele está defendendo a classe proletária e tal. Daí 30 anos depois, esse mesmo artista ele está inserido no mercado e vendendo as obras dele para alta elite por um preço bem alto e ganhando muita grana. Daí perguntam para ele sobre como o trabalho dele no início estava associado com questões do comunismo. E o que o artista diz? Não, nunca fui comunista. Tem a gravação dele lá 20, 30 anos atrás dizendo que ele era comunista e agora que ele está ganhando dinheiro vendendo para a classe alta, ele diz não, nunca fui comunista. E às vezes não é nem questão de má intenção do autor. Às vezes a pessoa diz uma coisa e a pessoa muda, a pessoa passa a ter um outro entendimento, a pessoa esquece, a pessoa reinventa as próprias memórias, porque nossas memórias elas não são exatas, elas são reinvenções nossas do que aconteceu. Então só pegar a informação de alguém que estava presente e repetir como se fosse verdade não é o suficiente. A gente tem que entender o contexto dessa pessoa. Quem ela era, qual a importância dela para aquele contexto, quem eram seus amigos, quem eram seus inimigos, com quem ela estava brigada na época, quem é que pagava para ela produzir as obras dela, quem é que financiava a pesquisa e o projeto dessa pessoa. Então isso é importante. Quando a gente for contar a história do mangá, a história do tokusatsu, a história do cinema, é importante levar em conta como essa história foi contada, porque algumas informações foram escolhidas para ser registradas e outras não. Qual era a intenção de fazer esse registro? Por que a história foi contada da forma que ela foi contada? Bom, por hoje era isso. Peço que quem gostou aperte no gostei. Convido quem ainda não segue o canal a seguir para receber as notificações dos próximos vídeos. Agradeço bastante quem puder compartilhar e divulgar o vídeo, porque ajuda bastante o canal a crescer. E obrigado e até o próximo vídeo.